Boa noite, cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre os impactos da pandemia na nossa vida coletiva, desta pandemia da Covid-19, que veio de facto mudar as nossas vidas. Antes de iniciarmos a conversa desta noite, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, também a seguirem-nos na nossa página no Facebook, para acompanharem o trabalho que o Mais Guimarães tem vindo a desenvolver, quer relativamente a este programa, o Em Casa à Conversa, quer com outros conteúdos que informam os guimaranenses sobre o momento ímpar que nós vivemos. E hoje, de que vamos falar neste Em Casa à Conversa? Sobre o regresso das crianças, das mais jovens, aos infantários, aos jardins de infância, no próximo dia 18 de maio. As preocupações dos pais, as preocupações dos educadores, as preocupações da comunidade toda relativamente a este momento do regresso das crianças às atividades que tinham até há cerca de 3 meses atrás, até à chegada da Covid-19 a Portugal. As convidadas de hoje são Ana Daniela Oliveira, é educadora de infância e diretora técnica do Infantário Nuno Simões, e também Sara Flores, psicóloga clínica e de saúde, dedica-se ao trabalho com a população infantil-juvenil no Hospital Senhora da Oliveira Guimarães. Boa noite, antes de mais. Olá, boa noite. Daniela, começava por si, como é que está o ambiente? Quais são as expectativas dos profissionais? Quais são as expectativas dos pais com quem a Daniela tem tido contacto neste momento? Qual a expectativa da comunidade relativamente a este regresso aos infantários? Boa noite, Eliseu. Quero começar por agradecer a oportunidade de estar aqui, do vosso convite, do convite do grupo da Mais Guimarães, e aproveito também para dar os meus parabéns ao programa, ao trabalho que têm feito, este grupo de comunicação, todo o trabalho de serviço público que têm feito pelos guimaranenses. Quero também aproveitar para cumprimentar a nossa outra convidada, a doutora Sara Flores, que tive o prazer há pouco conhecer um bocadinho melhor numa conversa anterior à nossa entrevista. Em relação, Eliseu, perguntas-me em relação a quais são as expectativas, qual é o sentimento que temos, que estão a ter os pais, familiares, com quem têm contactado. Eu julgo que o sentimento do medo, da insegurança, que deve ser transversal a todos os portugueses e todas as crianças e famílias que vêm agora muito próximo um regresso à creche, não é? Depois de 2 meses em casa, assustados por uma doença que surge e que nos faz ficarmos todos confinados a casa, agora chega a altura do desconfinamento e a altura dar outro passo, não é? E isso, a abertura das creches. Como estamos a falar de crianças muito pequenas, é óbvio que os receios são muito grandes porque sabemos que ainda não há relatos de como é que poderá ser a gravidade do Covid-19 em crianças. Julga-se, e esperemos que sim, que as suspeitas sejam corretas, que sejam certas, quando nos dizem que os sintomas nas crianças são ligeiros, mas o que é certo é que ainda não há certezas absolutas e isso obviamente cria este ambiente de insegurança, tanto nos profissionais como nas direções das instituições, das creches, como nos próprios pais, principalmente nos próprios pais, não é? Que estão com um receio. O que eu tenho sentido é que nesta primeira fase, nestas 2 primeiras semanas, até porque nós fizemos um inquérito, no caso da nossa instituição, fizemos um inquérito para percebermos como é que vai ser a frequência nestas próximas semanas, até para fazermos um planeamento adequado à entrada destas crianças, vamos percebendo que esse número vai aumentando. Em junho, a partir de 1 de junho, há um acréscimo muito grande, e isto leva-me a crer que muitos estarão à espera para ver como é que corre, se realmente as creches vão abrir com todas as condições de segurança, e depois disso já se sentirão mais seguros, não é? Para tomarem a decisão de levarem os filhos para a creche. Portanto, estarão aqui numa situação de impasse para ver como correm estes primeiros dias no regresso Sim. aos jardins de infância.
Os que vão no dia 18 são mesmo aqueles que não têm oportunidade e estão mesmo com muitas dificuldades em assegurar os filhos em casa porque estiveram sempre a trabalhar e precisam realmente de uma alternativa, e sabemos que agora nem os avós são uma alternativa para ficarem com estas crianças. Doutora Sara, falamos há cerca de um mês neste mesmo espaço, portanto foi mais um mês de confinamento dessas crianças nas suas casas. Como é que tem sido esta experiência? E que relatos é que lhe fazem acerca deste período de tempo em que as crianças estão confinadas em casa, sempre com as mesmas pessoas? Como é que elas estão a viver este momento? Em relação à primeira infância, que será a população que estamos a falar que vai entrar agora nas creches, em relação a isso tenho mais as queixas dos pais, do cuidador principal que ficou em casa com elas, a dificuldade em definir rotinas, em conseguir conter a impulsividade, a oposição, o desafio, muitos confinados em apartamentos que naquele momento, na longa fase de estado de emergência, nem saíam com eles à rua porque alguns apartamentos nem tinham um pátio, um jardim onde pudessem descer e voltar a subir, então era muito o cansaço de todos, a dificuldade em reestruturar rotinas e habituarem-se a esta nova normalidade tão anormal. Essas foram as maiores queixas, eles tornam-se mais impulsivos, mais intolerantes, mais desafiantes, mais opositivos e as mães, mesmo nos meus contactos, iam mostrando também esse cansaço, essa dificuldade, solicitando algumas dicas, algumas estratégias e em relação a esta faixa etária da primeira infância seriam mais essas as dificuldades e preocupações. Portanto, e estaremos, provavelmente, e mediante aquilo que nos diz, na altura certa de reabrir as creches, será este o momento certo para isso acontecer, segundo o que lhe tem dito? Eliseu, pergunta difícil essa. Como já alguém que está no terreno ainda agora disse, há muita dúvida, muita insegurança, depois tudo que sai através dos mídias, da imprensa, escrita, a televisão, telejornal, nota-se, e os pais absorvem muito isto, que a maior preocupação das entidades de saúde será a que haja profissionais, a que haja rotinas e estabelecimentos que recebam, que seja numa perfeita asépsia e os pais percebem isso e essa necessidade, mas também percebem que estamos a falar de crianças até aos 3 anos, com características muito, muito específicas, com características que é até aos 3 anos que sofrem, que há mudanças cruciais a nível cerebral, que há aquisição de conhecimentos, há aquisição eles são estimulados, eles vivem os contextos, como falámos só de uma instituição, no caso, mas de todas, elas funcionam como uma aldeia de afetos, de estimulação, que permitem aos nossos pequenos terem um desenvolvimento equilibrado e estimulado, e agora toda a gente vai ter que reaprender. E esta fase de 15 dias com poucas crianças acho que vai ajudar, mas essa é a minha opinião, acho que vai ajudar toda a gente a ter um bocadinho mais de disponibilidade para se adaptar a esta realidade, que é uma realidade de receios e inseguranças para profissionais, para pais, para todos, por isso é uma fase Daniela, nova. como é que está a ser preparado esta reabertura no próximo dia 18? Por exemplo, estiveram já a efetuar os testes para Covid, portanto é algo que os pais podem ter em consideração, os profissionais das instituições estão a ser todos testados no Conselho de Guimarães, mas há outras medidas que os infantários, que os jardins de infância estejam a adotar nesta altura para a reabertura? Sim, Eliseu, claro que sim. A testagem dos funcionários foi uma das primeiras medidas que foi implementada.
mas há 2 semanas que nós vimos a preparar este regresso, que já está iminente e já foi avisado com alguma antecedência pelo próprio governo. Eu quero lembrar que quando nós encerramos a 13 de março, a instituição, e julgo a nossa e a maioria das creches, já tinha 3 semanas deste trabalho. Todas as instituições já têm o seu plano de contingência, obviamente que ele está a ser alterado neste momento, já vai para uma 3ª revisão ao documento e provavelmente terá mais, porque terá que ser feito de acordo com o desenvolvimento da situação, da própria situação, mas claro que agora há 2 semanas que estamos a preparar este regresso, e também começou antes de saírem as normas, porque estávamos todos muito ansiosos por quais seriam realmente as normas da Direção-Geral de Saúde e do próprio Governo, e começámos por, enquanto não saíam, fazer as limpezas geral às instalações, porque estiveram encerradas durante 2 meses, mesmo que fossem feitas algumas manutenções, teriam que ser agora desinfetadas de uma forma mais profunda. Foi higienizado e todos os espaços e todos os materiais foram desinfetados. Com a saída das orientações da Direção-Geral de Saúde, começou-se então a reorganizar os processos de trabalho e principalmente incluir no nosso plano de contingência novas medidas, não é? Sinalizar os espaços, uma reformulação também ao projeto pedagógico também está a ser feita com a equipa do pedagógico, porque tiveram que se cancelar todas as festas, todos os eventos que juntassem um número de pessoas, assim como reuniões, palestras, passeios, feiras do livro, um sem número de atividades que estavam programadas para acontecer. Dou o exemplo da festa dos finalistas, que ia acontecer no final da sexta-feira, na próxima sexta-feira, que já não vai poder ser realizada. Claro que o projeto pedagógico e o nosso foco de trabalho em termos pedagógicos também está a ser reestruturado e pensado para dar continuidade agora no final do ano letivo. A articulação que nós temos feito com as famílias através das videochamadas, nós mantivemos sempre um contacto muito próximo através destes meios digitais com as famílias e também com as próprias equipas de trabalho. Nós julgo que está a acontecer com isto que eu estou a relatar, obviamente que tem a ver com a instituição que eu trabalho, mas eu tenho a certeza que isto, e por aquilo que vou conhecendo o trabalho das minhas colegas, isto acontece em todas as instituições. Os infantários, as creches não pararam de trabalhar, estão a trabalhar de outra forma, as crianças estão a ter contato com a sua educadora, com os seus auxiliares, estão a ver os amigos, ainda que de uma forma mais à distância, mas não houve um corte total. Isso também acontece depois com as equipas de trabalho, nós continuamos a reunir semanalmente com todos os educadores, com os auxiliares, para pôr a par desta situação e dar orientações de trabalhos. Para além disto, nós estamos a prestar também informação já aos funcionários. Esta formação já tinha sido feita antes do encerramento, terá que ser dada continuidade. Estamos a definir um grupo de pessoas que poderá começar já no dia 18, não serão obviamente a equipa toda da creche, será uma parte muito reduzida de acordo com o número de crianças que vamos ter a frequentar, até porque nós temos que poupar os nossos recursos humanos, porque sabemos que na iminência de alguma situação, aquela equipa que está a trabalhar terá que ser substituída durante 14 dias por outra equipa que está em casa. Por isso, neste momento, isto põe-nos o grande desafio também de fazer uma gestão muito cuidada dos recursos humanos e provavelmente mais para a frente trabalhar em equipas em espelho para que todas as situações sejam salvaguardadas e que se evite, não é, um encerramento da instituição que não esteja previsto. Os próprios horários vão ser alterados, como já tinha dito, e uma das novidades é que vão ter horários seguidos, isto é, não vão ter intervalos. E qual é o objetivo? O objetivo é que haja um mínimo de saídas possíveis dos funcionários e entradas na própria instituição. Para além disso, nós estamos a reforçar o estoque de todo o material de proteção individual dos funcionários e das crianças, assim como luvas, máscaras,
aventais de plástico, toucas, solução de desinfetante de mãos à base de álcool gel. Todo esse estoque está a ser reforçado, assim como os produtos de limpeza também estão a ser comprados nesta altura para que o estoque não haja nenhuma ruptura de estoque e que sejamos prevenidos com esse material, porque sabemos que também agora o nível de gasto deste material vai ser muito superior ao que estava a acontecer até aqui. Resumindo, são muitas as frentes que estamos neste momento a preparar o trabalho, não é? Em muitos âmbitos, com a equipa à distância, no próprio espaço de inventário, com reuniões presenciais também com os coordenadores, porque há reuniões que não podem ser feitas à distância e precisam ser mesmo sidas feitas de forma presencial, mas claro com grupos mais pequenos e respeitando obviamente todas as condições de segurança. Doutora Sara, este período em que as crianças permaneceram em casa, mantendo-se este contacto, como foi proporcionado pelo Infantário Nuno Simões, é importante para este regresso. Mas como falamos de crianças tão pequenas que por vezes têm dificuldade de chegar ao Infantário, um jardim de infância, numa segunda-feira, porque passaram um fim de semana com os pais e custa-lhes depois terem ficado 2 meses, 3 meses em casa, este regresso não será muito fácil, tendo em conta que são crianças muito pequeninas ainda. Antecipa-se como complicado, com difícil gestão por parte de pais, por parte dos profissionais dos estabelecimentos que os vão receber. Falando um bocadinho mais da área da psicologia, da criança, vai haver muitos casos daquilo que nós chamamos de ansiedade de separação, ou seja, de um momento para o outro, sem aviso prévio, com a data de 13 de março, as crianças pequeninas e as outras viram-se confinadas em casa. E assim permaneceram durante 2 meses. Agora há um regresso. Se nós sabemos que é mais difícil o regresso, por exemplo, depois de alguns estabelecimentos fecham só 15 dias em agosto, durante esse tempo, em setembro, o regresso, quando eles se habituam a estar de férias, este regresso vai ter crianças que vão exigir muito dos profissionais estes que também por si também se estão a habituar a esta nova realidade. Vai haver crianças mais resistentes na permanência lá na escola, vai haver profissionais, não sei se isto, como é que, não sei ainda como é que as creches conseguem dar a volta a esta situação, porque esta aldeia de afetos, como eu já referi, que são os infantários, as creches, como é que se contém uma criança que chora quando a Direção-Geral de Saúde nos pede que diminuemos o contacto. Depois, essa criança leva inicialmente no ano, nem que seja um objeto de segurança para acalmar um bocadinho, mas dizem ainda hoje, a revisão que saiu da DGS diz tudo o que não seja obrigatório, então esses não serão obrigatórios porque podia dar alguma segurança, podíamos fazer algum trabalho com isso, mas não podemos pôr nada nem ninguém em risco, não é? Então antecipo uma fase complicada das crianças e dos adultos neste regresso aos estabelecimentos de ensino. Há muito a nível emocional, não há só questões de contágio e de infecção, também temos que precaver as questões emocionais das crianças. Eliseu, permita-me dizer, eu tenho que dizer que realmente estes estabelecimentos de ensino são importantíssimos porque estão na linha da frente, são uma primeira linha também para identificar, sinalizar e acompanhar casos onde detectem algum tipo de negligência ou maus tratos. É daqui que é dos estabelecimentos, é das creches, é do pré-escolar que vão sair muitas sinalizações, muitas crianças mais protegidas, que estes tempos foram difíceis. Agora, em relação ao regresso e à adaptação e a conseguirmos que as rotinas fiquem estabilizadas,
vão ter que ser desenvolvidas muitas técnicas e as educadoras e as restantes profissionais das creches que sempre trabalharam através dos afetos, através do olhar terno, do sorriso, que vai estar coberto, peço desculpa, pela máscara. Vai ser tudo, nós vamos todos ter que aprender, e realmente estes 15 dias até aos mais crescidos do pré-escolar entrarem, esta fase com menos crianças servirá com certeza para toda a gente se adaptar, havendo o menor impacto negativo possível nas crianças, porque estas crianças até aos 3 anos, com certeza vão crescer, e nós queremos que elas cresçam o mais seguras possível, que cresçam a acreditar que o toque é bom, que a partilha é certa, e então entre as regras de tudo do contágio, da infecção, e o que é desenvolver-se e crescer enquanto criança, e a educação e as indicações que vão receber, então nós vamos ter que aprender a equilibrar muito bem esta balança, mas temos que dar muito valor realmente a estas portas abertas das instituições, porque vai aumentar também em questões de segurança para as crianças, vai aumentar muito, não esquecendo que eles são efetivamente a linha da frente de proteção às crianças. Daniela, como é que vai ser? Como é que os profissionais dos infantários, dos jardins de infância, vão gerir tudo isto? Este não contacto com as crianças, esta forma diferente de lidar com elas? Eliseu, esse é de facto o maior desafio que temos em mãos. E para mim, de todo o documento que recebemos da Direção-Geral de Saúde e do Governo, em relação às questões algumas questões de segurança, de higienização, de procedimentos, aquisição de materiais, essa é uma questão relativamente simples, porque eu julgo que a maioria das pessoas sabe que as creches já são, por norma, um espaço muito seguro. E eu lembro o que aconteceu em 2009 com a gripe A, com o vírus do H1N1. A partir dessa altura foram implementadas muitas medidas em várias instituições, incluindo as creches, em que foram adotados muitos procedimentos de segurança naquela altura, e foi uma das coisas boas que ficou, foi que ficaram implementados alguns métodos de trabalho que nunca mais se perderam. Por isso, há 11 anos que as creches já têm desinfetante de álcool em cada sala, em que fazem a muda de fralda com o resguardo próprio, em que desinfetam os tampos das mesas com o spray adequado no final de cada atividade e no final de cada refeição. Dos pais, a maioria dos pais já conhece isto, porque frequentam os espaços e sabem destes cuidados. O uso da touca, o uso das máscaras no empratamento, na confecção das comidas, isto já são tudo muito práticas que as instituições estão obrigadas a fazer até através do HCCP, da obrigatoriedade do HCCP, e de outras medidas que foram implementadas na altura em 2009 e que felizmente perduraram até hoje. Agora, o desafio, porque isto contraria tudo o que nós fizemos até agora, é mesmo a questão da distância. Da distância que tem que haver, que está preconizado, ainda que seja uma sugestão, eles dizem que reduzir o contacto ao indispensável. A questão é que aqui o necessário do contacto é bastante. E há uma coisa que eu ainda não compreendi, é porque começaram com as creches, logo pelos mais pequeninos, que a maioria deles ainda não tem a aquisição da linguagem adquirida, e para quem é tão difícil fazê-los compreender destas necessidades, destas medidas. Confesso que é uma curiosidade que tenho até hoje, andei a investigar, mas não consegui entender porque é que começaram pelos mais pequenos, mas isso são outras questões e que nos ultrapassam e que não vamos estar aqui a discutir. Claro que na creche, e como dizia a doutora Sara Flores, e muito bem, na creche o contacto é precioso, faz parte, é uma grande parte do nosso trabalho. Uma criança que chora, como é que é possível não pegar nela ao colo?
não é? Como é que é possível receber uma criança que não anda sem ser no colo? O contacto é necessário para tudo, limpar o nariz, limpar uma lágrima, nem que seja com um toalhete individual, mas é preciso o próprio contacto. E como proibir as crianças de brincarem entre si? Isso é um milagre que nós não podemos fazer. E eu julgo que toda a gente tem que ter esta noção que não será possível. Nós teremos todos os cuidados de segurança, todos os cuidados para que a criança realmente esteja num ambiente mais seguro possível, evitando as maiores concentrações de crianças no mesmo espaço, mas proibir que elas brinquem, dizer-lhes insistentemente que elas não devem brincar, é estar-lhes a dizer, ou passar-lhes uma ideia de que brincar que é mau. Não permitir que eles se relacionem ou brinquem e partilhem brinquedos, estamos a passar princípios e valores que sabemos que nestas idades que eles assimilam tudo à volta deles e alguns meses podem ser quase, quer dizer fatais, é uma palavra muito forte, mas que podem deixar marcas muito negativas nesta relação que depois eles, no crescimento dele e na forma como eles vão ver a relação com os outros. E a ideia é que eles vão ficar a criar, brincar com os outros é mau, eu não posso tocar, eu não me posso aproximar. É assim, na minha opinião, esse é o milagre que nós não conseguimos fazer e isso é, para não tocarem, então é melhor não abrir as creches, não abram as creches porque não é possível que não haja, há muitas coisas que estão no documento que são fáceis de implementar e com esforço e com boa vontade de todos que é possível implementar. Impedir que as crianças brinquem entre si, partilhem, impedir que um educador, um auxiliar, o que for, que aconchegue a criança e que sabemos que agora, como a doutora Sara dizia, estiveram 2 meses em casa e que mesmo num período normal, eles quando vão de férias e voltam em setembro já é muito difícil, neste momento ainda é mais porque tiveram muito mais tempo em casa e para além de estarem em casa, estiveram em casa permanentemente 24 horas com os pais. Eles estão com um vínculo e com uma ligação muito grande aos pais. E quando chegarem à instituição vamos ver de máscara, não é? Que numa criança pequena é a parte que mais importa à criança, é o rosto do adulto. Essa é uma questão também que nós já refletimos e que vamos trabalhar e esse vai ser o nosso foco, o nosso trabalho pedagógico, é mesmo esta questão emocional das crianças, como ajudar emocionalmente a criança a ultrapassar estas situações. A máscara será o primeiro ponto, vamos procurar que elas se adaptem e vejam a máscara quase como um objeto que faz parte, como outro qualquer, da nossa indumentária. Estamos a imaginar atividades até como pô-los a fazer desenhos na máscara para nós usarmos, fazer com que as coisas lhes pareçam de uma forma mais aligeiradas e mais tranquilas, porque nós temos que lhes dar este conforto, este aconchego, e isso não é possível fazer sem toque e nem à distância, como é óbvio. Sara, já percebemos que haverá muitas alterações nas instituições para a próxima segunda-feira, para este reinício da atividade, mas este é também um grande desafio para os pais, é verdade? É sim, Eliseu, com certeza que será um grande desafio. Mas antes de responder a essa questão, eu tenho que, que reforçar a importância desta última comunicação da educadora Daniela, que nós, no papel de pais e mães, devemos ouvir em loop e precisamos de sentir como verdadeira a mensagem que os nossos filhos vão continuar a ser acompanhados na linha segundo a premissa dos afetos, da importância dos afetos, do toque. Isso faz muita falta para também melhorar a nível da tranquilidade que os pais estão a necessitar também. Em relação aos desafios, aos desafios que também esperam os pais, é assim, vamos acreditar, todos os pais têm que partir de uma premissa. Os sítios onde vão deixar os filhos são aqueles sítios que eles escolheram anteriormente, são as pessoas que eles conhecem, que eles já conheciam, e então os sítios não mudam, as pessoas não mudarão,
o que mudam são as circunstâncias que a nossa vida sofreu alterações. Esta situação de Covid provocou uma mudança nas vidas de toda a gente, mas os sítios e as pessoas vão manter-se. A confiança nessas pessoas, nesses profissionais, não pode sair beliscada, não pode ser alterada. E então os pais, acredito que será mais um tema abordado pela educadora Daniela, os pais vão a partir de segunda-feira, vão deparar-se com medidas diferentes, desde o momento em que deixam os filhos, não poderem visitar a instituição no seu interior, falar com as pessoas como é seu habitual, mas acreditar que a primeira semana será com certeza a semana de maior agitação, de maior ansiedade para pais, para crianças, as crianças, como já falei anteriormente, as crianças mais resistentes, mais difíceis, a necessitar de contenção, mas os pais sentirão com certeza ao longo da semana já uma calmia e a segunda semana já estará diferente, mas muito mais perto do normal. Vamos todos acreditar e mantermos nessa premissa. As pessoas são as da nossa confiança. Daniela, mas há coisas que vão mudar já a partir da próxima segunda-feira e que vão para além daquilo que vocês já tinham implementado antes desta pandemia da Covid-19. O que é que muda, de facto? É verdade, Eliseu. Para além de todas as medidas que já constavam no plano de contingência, como eu já tinha dito, nós já tínhamos um plano de contingência e para além desse plano de contingência, nós já há alguns anos, porque as creches são de facto um espaço seguro, são um espaço de educação, mas são também um espaço de saúde. E já haviam muitos dos procedimentos que agora nos vêm no documento, que estão sugeridos, a maioria das creches, julgo eu, que já os implementavam há algum tempo, mas é verdade que há novidades e há procedimentos novos a adotar e há novas medidas a incluir no nosso plano de contingência. Nós já tínhamos dispensadores em todas as salas da creche e até nas salas do pré-escolar, dispensadores de álcool gel para desinfetar as mãos sempre que fosse necessário. Agora já incluímos em todos os corredores e nas entradas principais da instituição para que as pessoas que possam entrar, nomeadamente agora os funcionários, possam fazer logo a desinfecção das mãos. A muda de fralda dos bebés também já era feita com um resguardo individual e os profissionais já tinham esse cuidado de higienizar as mãos sempre antes e depois. A questão das cestas, do horário das cestas, nesta recomendação vem-nos dizer que as crianças devem estar dispostas de forma a que a posição dos pés e da cabeça sejam alternados. Curiosamente, no nosso caso, da nossa instituição, é uma prática há muitos anos que a temos, não é? Eu não consigo precisar, mas provavelmente há 20 anos que, desde que eu trabalho na instituição, que já o fazemos, e julgo que a maioria também. Obviamente que o documento inicialmente, porque ele já foi revisto e muito bem revisto na minha opinião, porque as questões do distanciamento foram ponderadas, porque sabíamos que não eram realistas e não eram execuíveis. Quando nos diziam que teria que estar 1,5 m, 2 metros de distância de cada catre, nós sabemos que infelizmente não há esse espaço dentro de salas ou nos dormitórios para que haja esse distanciamento. Mas sabemos que ontem já saiu uma nova revisão ao documento das medidas e as mudanças nesta última revisão são exatamente essas, porque houve um reconhecimento que haviam medidas que não eram execuíveis pela falta de espaços. Há instituições, é verdade, que fecharam algumas valências e dispõem de alguns espaços e até podem cumprir alguma das medidas que estavam inicialmente preconizadas, mas outras, e que são a maioria, como sabem, não dispõem desse espaço, porque até aqui nunca nos foi pedido que, aliás, o licenciamento das creches não exigia esse distanciamento. Os 2 metros quadrados de espaço-sala por criança, essa é também uma questão que já estava assegurada, porque ninguém pode licenciar uma creche sem este espaço para as salas de atividades.
Nós vamos continuar a usar os materiais de proteção pessoal, que usávamos também já até aqui. As creches têm um processo que é o HCCP. O HCCP é obrigatório também desde 2009 e faz com que fossem adotadas também muitas medidas neste âmbito. Por isso, já é comum nas creches, no horário das refeições, usarem aventais de plástico, toucas, luvas e até as próprias máscaras para a confecção e o empratamento. O que vai mudar agora é que as máscaras passam a ser usadas todo o dia e não só na altura do empratamento das refeições para as crianças. Esta é uma grande mudança, é uma mudança que também nos preocupa, sabemos que é essencial para a questão da segurança das crianças, mas preocupa-nos porque estamos a falar de crianças muito pequenas e sabemos que é fundamental a parte da nossa expressão, a nossa expressão da face, dá muitos sinais à criança e é uma das maiores formas de comunicação, para além da linguagem, não é? Da fala, é a nossa expressão não verbal. Em relação aos berços e aos catres, os catres e os berços também já são individuais, cada criança continuará a ter o seu berço e o seu catre para fazer o período de repouso. As garrafas de água também já era uma prática comum nas creches, as crianças têm uma garrafa de água individualizada, devidamente identificada. A mudança agora é que essas garrafas de água passarão a estar também no horário da refeição. Até aqui as crianças bebiam por uma caneca própria para o tempo da refeição, mas como agora há o perigo deles trocarem, porque sabemos que entre o grupo de crianças e não é possível controlar a 100% que uma criança não vá beber do copo da outra, até porque muitas vezes ela se confunde porque não está identificada. Agora, com as garrafas identificadas no tempo de refeição, será fácil evitar essa troca dos copos. Em relação à higienização dentária, não é muito comum as creches fazerem higienização dentária. No caso da nossa instituição, nós já o fazemos também há bastante tempo, mas foi também uma das medidas que suspendemos logo de imediato, antes do fecho do dia 13 de março, que foi a suspensão da higiene dentária, que não é obrigatória nas instituições. No nosso caso, nós entendemos que temos condições para fazê-lo com segurança e que deveríamos fazê-lo. Nesta altura fica suspenso, obviamente, até que esta situação da Covid-19 esteja controlada, não é? Depois retomará, eu digo isto retomará porque é um dos momentos que as crianças apreciam muito, é a lavagem dos dentes no infantário e na creche, mesmo os mais pequeninos. As roupas sujas vão continuar a ser guardadas em sacos de plásticos fechados, como eram até aqui. A desinfecção periódica de brinquedos, os tampos das mesas no final das atividades de sala e no final das refeições, no caso dos refeitórios, já eram desinfetadas, mas agora vão ser desinfetadas com mais frequência, é lógico. Os cuidados com a boa ventilação das salas também continuará a ser um cuidado constante nas salas. Vamos ter sempre atenção à temperatura da sala. Todas as salas habitualmente têm um termómetro afixado na parede e nós vamos controlando também a temperatura e o próprio alimento. Em relação às entradas e ao fornecimento dos fornecedores que entravam na instituição, vão continuar a entrar pelas portas de serviço como até aqui, mas agora devidamente protegidos, que até aqui não acontecia, entravam por portas de serviço, mas não protegidos. Estas medidas já constavam nas práticas do nosso dia-a-dia do infantário. A partir de segunda-feira há uma mudança que é muito significativa, porque habitualmente as famílias entram nos espaços de creche, têm livre acesso a todos os espaços de creche e acompanham todos os dias as crianças até à porta de entrada da sua sala. Contactam com vários funcionários, conversam com vários funcionários e este contacto é fundamental para a boa comunicação entre instituição, família e instituição. São nestes momentos que há muitas trocas de informação, que os próprios pais se apercebem do funcionamento da instituição. E a partir de 18 de maio, infelizmente, nós vamos ser obrigados, todas as instituições, todas as creches, a restringir este acesso dos pais. O que é que vai acontecer?
os pais vão levar as crianças à creche, não poderão passar do hall de entrada, no nosso caso, noutras instituições haverá uma zona para deixar a criança. O adulto, sempre possível, o adulto de sala para a criança não estranhar tanto o adulto, outro adulto, será sempre o adulto de sala que irá receber a criança no hall de entrada. Nesse hall de entrada entrará uma pessoa de cada vez, não poderá estar mais que um pai na entrega. Nessa altura a criança terá que ser também medida a febre. Nós vamos utilizar aqueles termómetros de utilização muito rápida, que são aqueles à distância que se mete na testa, e se a criança não tiver uma temperatura superior a 38 graus, pode frequentar a creche. Se tiver, não poderá nem entrar, terá que regressar a casa com os pais. Esta medida também vai ser aplicada a todos os funcionários, por isso toda a gente vai haver um controlo, toda a gente vai ser medida a temperatura e não vai ser registada. A proteção de dados aqui fica assegurada, porque realmente não nos interessa o histórico, mas interessa-nos apenas como a criança está e se poderá ter febre. Em relação aos pais, os pais também devem limitar isto, mesmo não entrando na instituição, devem limitar o número de pessoas que já há uma lista de um número de pessoas que podem levantar a criança no infantário e ou entregar, mas pedimos agora que reduzam ainda mais esse número de pessoas que vão ao infantário levar ou buscar, porque há sempre circulação noutros parques e na parte exterior do infantário e convém também ter cuidado nesse aspecto. A criança quando entra no hall de entrada vai colocar uns planites, assim como os funcionários também não podem entrar no espaço da instituição sem uns resguardo, nós chamamos de planites, mas são os resguardo do calçado. Uma vez na sala, trocará o seu calçado por outro calçado que os pais enviarão previamente para a instituição, um calçado que será usado só na instituição, e o próprio uniforme também será alterado por outro, igual, mas aquele que vai ser usado durante o dia na creche e no final do dia volta para casa. Aos funcionários, estas regras também se vão aplicar. O funcionário, quando entra de serviço, terá que mudar todo o seu vestuário, e vamos pedir ainda mais uma medida de segurança, que é evitar ou impedir mesmo que usem brincos, pulseiras, anéis ou colares, que podem ser outro foco de infestação de micróbios. Nas salas também há uma alteração, no espaço de sala não vão haver alterações significativas, vamos sim retirar alguns brinquedos, nomeadamente aqueles que são dificilmente de ser laváveis e que poderão constituir perigo, mas deixando sempre que o ambiente educativo seja propício a que a criança esteja bem durante o dia na sala e que possa desenvolver as suas atividades como de costume, não é? Os carrinhos de passeio, as baby cots que habitualmente ficavam nos espaços da creche, até ao regresso da criança, até à altura que os pais vinham buscar para levar para casa, agora também não vão poder ficar guardados nas creches, terão que ir para casa. Esta é uma novidade, sem dúvida que provavelmente será um dos maiores desafios que as creches, os educadores, as direções das instituições enfrentarão até hoje. Eu trabalho há 20 anos nesta área e acho que já passamos por muitas mudanças, muitos desafios, mas este provavelmente será o maior. Isso vai nos obrigar também a uma alteração das rotinas diárias e as atividades sempre que possível, e nesta altura temos a vantagem que estamos a entrar nos meses de calor e vamos aproveitar o teu espaço exterior, e a maioria das atividades vão ser feitas mesmo no espaço exterior. O espaço exterior vai ser também adequado com mesas e cadeiras para que seja mesmo possível passar um máximo de tempo na parte do recreio. Também estão a ser definidas medidas para diminuir as concentrações grandes do número de crianças e o exemplo disso é: vamos procurar que não permaneçam mais que 2 crianças nas casas de banho
e possivelmente mais tarde criar mais um turno para as refeições e fazer assim com que os espaços de refeitório estejam metade das crianças que habitualmente estavam até agora. Os horários dos próprios funcionários também vão ter alterações, alterações essas que passam por não terem intervalos, como sabem, habitualmente os horários, até porque é obrigatório e terem um intervalo, mas nesta altura e durante deste tempo vamos fazer horários seguidos para evitar que os funcionários tenham saídas ao exterior e regresso. Em relação ao trabalho pedagógico, este também, como tinha dito no início desta entrevista, está a ser todo revisto pelas alterações que esta doença nos trouxe e pelos cancelamentos que tivemos que fazer de determinados eventos, mas agora o nosso foco não são tanto os projetos pedagógicos que estavam a ser desenvolvidos em cada grupo de crianças, mas antes focar-nos neste acolhimento e que seja um acolhimento de qualidade e ajudá-las sobretudo a lidar com as transformações que nós todos estamos a viver e procurando que a nível emocional este período não deixe marcas profundas no crescimento das nossas crianças. E falámos realmente de inúmeras alterações. Sara, vamos agora focar-nos nos olhos das crianças. Como é que elas poderão ver este momento e toda esta alteração num espaço a que já estavam habituados? Se confrontarem-se com estas alterações, não será muito fácil. Não vale a pena nós acreditarmos que vai ser fácil, porque nesta primeira fase, na fase inicial, estamos a falar de crianças até aos 3 anos. Crianças que não têm a linguagem completamente adquirida, que vivem muito no mundo da linguagem não verbal, que vivem que veem o mundo de forma segura através dos afetos, dos sorrisos, dos olhares, e então, para nós temos que ter a noção que as crianças emocionalmente equilibradas e com um bom desenvolvimento, é lógico que têm que ver as suas necessidades básicas asseguradas, mas também têm que manter, como eu disse, a estimulação, os afetos, os olhares seguros e manter esta relação de grande vínculo com as suas figuras de referência nas escolas. Então nós temos que todos fazer um trabalho em casa e nas escolas, nas instituições, de normalizar o diferente. Como é que se normaliza o diferente? Podemos ter, são gastos, mas podemos ter máscaras descartáveis que depois não serão usadas, mas para as crianças normalizarem a existência das máscaras, poderem fazer desenhos da máscara contente, da máscara triste, os miúdos até ao terceiro ano de vida já vão conseguindo fazer isso, perceber que as luvas também não é nenhum bicho-papão, não é assim tão diferente e pode-se brincar um bocadinho até atribuir emoções e sentimentos às luvas, para depois, em pouco tempo, aquilo ficar entranhado na criança como normativo, como fazendo parte da rotina deles. Os pais em casa também deverão normalizar a existência de novos objetos, de novas rotinas, dentro do possível, ir falando das coisas consoante a idade das crianças, neste caso de uma forma muito básica e muito objetiva com as crianças mais pequeninas, mas tentarmos que diminuir ao máximo, diminuir a surpresa, a estupefação que eles vão sentir, a estranheza, algum receio que vão sentir face ao novo, que não é assim tão normal quanto isso, eles não estavam habituados. Então acho que a premissa básica é: vamos todos trabalhar em conjunto para normalizar a diferença dentro do possível e assim trazermos mais segurança às vidas, ao pensamento, às reações destas crianças. E este é também um desafio extraordinário para os profissionais, Daniela. Como é que estão os educadores, como é que estão os auxiliares, como é que está
Como é que estarão as equipas das instituições a pensar neste momento e neste regresso às instituições e a alguma normalidade? Com algum receio, como é óbvio, mas acima de tudo otimistas e com vontade realmente de ultrapassar mais este desafio e até de provar que somos também uma categoria profissional capaz de fazer frente a estes novos desafios que enfrentamos agora. É óbvio que nós sabemos da responsabilidade que temos nesta altura, que é uma responsabilidade muito grande, mas que acredito que preparados para o desafio que aí vem. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa otimista e acredito que vai correr tudo bem, e aquilo que possa não correr também, nós também estamos preparados para isso. Nós temos a nossa já a área de isolamento preparada e sabemos também como agir, até porque a formação dos funcionários já foi iniciada e vai continuar a ser. A informação as equipas estão muito informadas e têm que estar mesmo muito informadas, porque numa situação menos agradável, se as equipas estiverem devidamente preparadas para fazer face a essa situação, tudo correrá pelo melhor. O que é importante é nunca facilitar em todas as medidas de proteção e toda a informação. E nós, enquanto responsáveis das instituições, temos essa obrigação, manter sempre as equipas informadas de tudo, mesmo aquilo que nos parece que às vezes poderá não ter interesse para os grupos, para as diferentes categorias profissionais. Neste momento, toda a informação é importante para todos, desde a senhora da limpeza, da cozinha, da secretaria, das salas, da direção, de toda a gente. Toda a gente tem que estar informada e olharmos para o exemplo do governo, que fez um excelente trabalho em termos de informação à sua população, e é isso que nós, instituições, também temos que fazer. Manter sempre, para além, ia-me esquecer de um ponto essencial, que é as famílias. As famílias também têm que estar sempre devidamente informadas de tudo o que acontece na instituição. Nunca nada poderá ser ocultado, nada. Isso certamente tranquilizará os pais. Sara, como é que que repercussões poderá ter este momento na forma como as crianças vão conviver daqui para a frente e no futuro, estes 2 meses de isolamento social poderá ter uma repercussão significativa no futuro e no relacionamento das crianças com os outros? Há muita probabilidade de existir modificações que não serão assim tão positivas quanto isso. Eu acho que nós, no papel de adultos, de figuras de referência para as crianças com quem convivemos, devemos fazer um trabalho onde consigamos passar a mensagem que tudo é temporário, tudo. Porque senão, falando muito, isto vai ser, por exemplo, muito pede-se, não pode haver o contacto físico, mesmo nos pequenitos, excessivo, tentar evitar ao máximo, vai ser contido as questões do toque, as questões da partilha, do relacionamento, então isto fica tudo um bocadinho contrário ao que foram sempre premissas de uma correta educação e de um correto acompanhamento, então nós temos que conseguir passar essa informação das mais variadas formas do que isto será temporário, porque senão nós estamos a educar as pessoas, as crianças, a acreditar, se cada vez que uma criança pequenina faz uma partilha de um objeto ou acha que o abraço a um colega naquele momento é o indicado e perceber que vai sempre recebendo uma chamada de atenção ou tenta, não, vamos fazer antes assim, ou seja, há um evitamento do toque e desse tipo de comportamentos, a criança dentro das regras de um condicionamento clássico
vai acabar por deixar de ter esse tipo de comportamento, e nós não queremos para o bem do nosso futuro enquanto sociedade. Então temos que passar isto às crianças, que é temporário, e fazê-lo e arranjar formas em conversa, formas lúdicas, por histórias, por canções, seja por que for, mas demonstrar aos pequeninos que isto é temporário, e conseguir manter na mesma nas nossas cabeças o que é certo e o que é errado para uma fase posterior a esta de tantas regras novas, não é? E esperando que tudo vá normalizando na cabeça de toda a gente, e que não tenhamos, porque depois isto passa para crianças mais crescidas e depois adolescentes mais com relacionamentos sociais menos gratificantes, o que faz com que depois, a nível de grupo, que é tão importante, de pares, que haja comprometimentos negativos, porque não sabemos socializar de forma tão ajustada e tão positiva, e então nós temos efetivamente que colocar estas mudanças com um carimbo transitório, para não haver, daqui a uns anos, não termos adultos que já passaram por ser crianças mais crescidas, adolescentes, mas por não termos adultos mais solitários e a saber relacionarem-se socialmente pior, a serem mais ansiosos, mais tristes, e então temos sempre que fazer este trabalho, não descurando todo o impacto que, se não conseguirmos que as crianças pequeninas interiorizem que isto será efetivamente temporário, depois será já não conseguimos prevenir, vamos só remediar mais à frente. Então estamos todos a tempo de fazer um bom trabalho nesse sentido. E como já vai longa esta nossa conversa relacionada com o regresso às creches, na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, Daniela, pedia que deixasse uma mensagem a quem nos estiver a ver nesta altura e neste programa relacionado com o regresso às creches na próxima segunda-feira. O que é que te apetece dizer? Olha, Eliseu, eu para terminarmos esta entrevista, eu acho que vou pegar naquilo que a doutora Sara dizia há pouco, de que é muito importante também encarar esta situação, que não deixa de ser difícil, mas encarar com alguma tranquilidade, e pensarmos que isto é uma situação temporária que vai passar, mesmo que difícil, vai passar, e que nós estamos a ter um comportamento, todos os portugueses até, estamos a ter um comportamento exemplar, e vê-se que os resultados são muito positivos em relação àquilo que está a acontecer em Portugal, e o mesmo vai acontecer, não é? Nós o desconfinamento já começa a acontecer há 2 semanas, e felizmente os números não têm aumentado, como há sempre um aumento, mas nada de significativo, ou aquilo que se receava acontecer. Eu julgo que com as creches as coisas também vão correr bem, e como eu já vou repetir, o que não correr tão bem, nós também estamos preparados, temos a formação necessária para atender muito rápido a essa situação, e os nossos organismos de saúde também estão muito bem preparados. Da nossa parte, enquanto profissionais das creches, nós vamos proteger ao máximo possível todas as nossas crianças, todos os nossos profissionais, sem nunca violar o ato de brincar. Isso nunca vamos fazer, e sem nunca lhes dar o aconchego, o acarinho que eles precisam. Nós vamos procurar fazer de tudo dentro das condições que temos que implementar, obviamente que falámos há um bocadinho, mas sempre mantendo o contacto necessário e próximo, para que as nossas crianças se sintam tão bem como se sentiam até aqui na creche. Sara, a palavra confiança, aqui reforçada pela Daniela, será a palavra certa para utilizarmos nos próximos tempos. Muito importante. E eu queria que o discurso da educadora Daniela não entendêssemos só como a instituição que representa, mas que seja entendido como transversal a todos os nossos estabelecimentos, falando como mãe e utilizadora também
de estabelecimentos desta faixa etária, digo que é muito importante acreditarmos que este discurso da educadora Daniela será transversal a todas as instituições, porque isso traz uma grande segurança essa necessária à cabeça e aos corações de todos os pais. Depois, acho que da parte dos pais também têm que ter sempre presente que profissionais de creches, educadores e restantes profissionais estão a travar grandes lutas em dilemas éticos e profissionais, porque familiares, porque eles querem ser competentes, capazes e fazerem as coisas pelas regras que são esperadas no seu trabalho, mas também ainda não conseguiram fazer todo o caminho de querem proteger as suas famílias, querem se proteger eles próprios, então vamos dar tempo a nós para nos habituarmos, mas também aos outros, porque eles vão fazer o seu melhor e nós temos todos que entender um bocadinho essa parte. Toda a gente precisa de um bocadinho de tempo de adaptação. Em relação ao resto, enquanto psicóloga digo que nas questões que correrem um bocadinho de forma mais sobressaltada, também cá estaremos para estender a mão e estarmos disponíveis para ouvir e para acompanhar todos aqueles que vão precisando, e vamos acreditando que a rotina vai normalizar-se e nós podemos pensar, mas esta situação nova vai manter-se durante um tempo que para nós vai ser um tempo, por muito curto que fosse, vai ser sempre muito longo para nós, porque as nossas vidas estão alteradas, e vamos acreditar que vamos viver de forma diferente, mas vamos aprender a viver, e vamos aprender a viver o melhor possível dentro das condições que se nos apresentam à frente, protegendo-nos uns aos outros, porque esta é a missão que eu quero passar, e eu protejo o outro protege-me a mim e todos nos protegemos. Esta é a mensagem, e cá estaremos nós, e neste caso na área da saúde mental, para ajudarmos sempre que for necessário, da melhor maneira que consigamos. Obrigada. E esperemos que este regresso às creches decorra da melhor forma, já na próxima segunda-feira, que seja, portanto, um regresso com sucesso e com alguma tranquilidade, no meio desta intranquilidade que nós vivemos com a pandemia. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado, Sara, pelos vossos contributos nesta noite. Obrigada. Obrigada a nós, foi um gosto. Um gosto tê-las connosco neste programa que dedicamos ao retorno a alguma normalidade a partir de segunda-feira, com a reabertura das creches, as crianças até aos 3 anos de idade que regressarão às instituições. Convidadas de hoje, Ana Daniela Oliveira, educadora de infância e diretora técnica do Infantário Nuno Simões, e também Sara Flores, psicóloga clínica e da saúde, dedica-se ao trabalho com a população infanto-juvenil no Hospital Senhora da Oliveira. Esperamos, de facto, ter sido úteis na tranquilização dos pais e das crianças também, e dos profissionais que estão ligados a esta área. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, também a seguirem o nosso trabalho na nossa página no Facebook. O Mais Guimarães está a fazer um trabalho de informação da população neste período da pandemia da Covid-19. Quanto ao Em Casa à Conversa, este programa regressa no próximo sábado. Teremos como convidado Bruno Fernandes, é presidente da Conselhia do Partido Social Democrata de Guimarães e também vereador na Câmara Municipal. Teremos mais uma edição sábado a partir das 21 horas. Obrigado por estarem desse lado.